Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre equilíbrio, centro de gravidade e centro de massa. Esse é um dos principais temas da estática. Ele é a principal base mesmo da estática, o equilíbrio. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, fazendo um exercíciozinho para dar uma esquentadinha, para dar uma movimentada, para sair dessa inércia desse equilíbrio. Uma das principais pessoas que colaboraram com a história da física foi Arquimedes. Arquimedes foi um grego que nasceu em Siracusa e ele é considerado o pai da mecânica. A partir dos seus princípios e dos seus estudos, se formulou toda a base da estática, o estudo das alavancas, a determinação do centro de massa de um corpo qualquer, de um ponto material, de uma partícula, ou seja, toda a base da estática. A principal condição para um corpo estar em equilíbrio em relação a um referencial é saber que todas as forças que atuam sobre ele têm que ter por resultante nulo, ou seja, todas as forças que atuem no corpo, a resultante das forças que atuem no corpo tem que ser nulas. Nesse caso, eu não estou falando do torque em algumas situações, porque a gente está fazendo princípios físicos básicos, por enquanto, e a gente ainda não entrou em torque. Nesse sistema de forças, nós temos essas três forças atuando sobre uma partícula no plano do papel. Nós observamos que F1, F2 e F3, se colocadas dispostas certinho, uma junto da outra, como nós fazemos para somar vetores, nós verificamos que ele forma um polígono fechado. E como ele forma essa linha fechada, a gente vê que a força resultante que atua na partícula é nula e é que essa partícula encontra-se em equilíbrio. Se nós fôssemos decompor as forças, nós também teríamos como resultantes a decomposição da força F1, F2, F2, F3, F3, F1. Nós teríamos como resultantes linhas que também tornariam as forças nulas. O equilíbrio pode ser estático ou dinâmico. Quando a gente estudou na parte da dinâmica, a gente falou que o corpo pode estar em equilíbrio se ele estiver em movimento retilíneo uniforme. Se ele estiver em movimento retilíneo uniforme, ele pode estar em equilíbrio dinâmico. E se ele está parado, mesmo que tenham forças atuando sobre ele, ele está em equilíbrio estático. Por exemplo, um ornamento preso no teto, pesando 40 kg, preso por um cordão, está equilibrado em um ângulo igual de 30 graus de cada lado, como na figura. Qual a intensidade de tração nesse cordão? Na suspensão de aço, a gente está vendo que esse objeto está em equilíbrio e que os ângulos são iguais, logo essa tração que eu poderia considerar T1 e T2 da tração total, eu não preciso considerar assim, porque como está em equilíbrio, o sistema está em equilíbrio,
e os ângulos são iguais, eu tenho que T1 é igual a T2. E a atração total seria a soma dos dois. Vamos começar. Quando a gente leu o problema, a gente não achou a força de gravidade. Quando a gente não acha um problema explicitamente a força de gravidade, convencionou-se que a gente coloca 10 metros por segundo ao quadrado, para fazer a conta mais redonda. Vamos analisar quais forças estão atuando aqui. Eu tenho uma força peso, para baixo do meu arranjo pendurado. Eu tenho atração dividida nos dois ramos do cordão. Como a gente pensa isso de uma forma simples? A gente observa para que lado está a força. Observando para que lado está a força, a gente vai verificar que a minha tração equivale ao T1 seno de θ mais T2 seno de θ. Eu estou querendo uma atração total. Seno de θ igual a seno de θ. Eu tenho que esse valor seria de 30 graus. Então seria meio. Então T seria igual a T1 dividido por 2 mais T2 dividido por 2. Segurando isso na cabeça, a gente tem que o peso é igual a massa vezes a gravidade. Então nós temos que a força peso seria igual a 40 kg mais vezes 10 metros por segundo ao quadrado. A minha força peso total seria de 400 newtons. A força peso está dividido em duas arestas. Então, o peso dividido por 2 é igual a tração vezes o seno do ângulo. O peso dividido por 2 é igual a tração vezes meio. Nesse caso, eu tenho que o peso é igual a tração, porque o meu ângulo é de 30 graus. Se θ é igual a 30 graus, o seno de 30 graus é igual a meio. Todo corpo sujeito a um apoio, ele tem que estar com o centro de gravidade na vertical como ponto de apoio do corpo.
um objeto em cima da mesa, ele está em equilíbrio com o centro de gravidade da mesa. Quando você está em pé, você tem o centro de gravidade no meio dos seus pés, por isso que toda vez que você fica com os pés mais fechados, é mais fácil de ser derrubado que se você tiver com as pernas mais abertas, porque você está aumentando sua área de apoio. Sua área de apoio você vai estar aumentada se você tiver com os pés mais abertos. Aquele passarinho que vocês devem ter brincado na infância, devem ter visto, alguém deve ter visto já, que você equilibrava numa piramidezinha. Ele fica equilibrado na piramidezinha porque dentro do bichinho ele tem uma pontazinha de apoio que faz com que o peso dele esteja direcionado nessa pontinha do bico. Aí a gente pode ter o equilíbrio estático, se o corpo ele volta à posição de equilíbrio quando você mexe com ele. Se a tendência principal dele é estar naquele equilíbrio, ele não vai, você vai mexer e ele vai continuar naquela posição. O equilíbrio dele é estável. O equilíbrio instável é quando o corpo ele tem a tendência de se afastar mais ainda da posição de equilíbrio. E se o corpo fica em equilíbrio após a nova posição, ele tem um equilíbrio indiferente. Como é que a gente pode pensar nisso? Imagina uma bola dentro de descendo uma ladeira. Enquanto ele estiver descendo, ele vai fazer movimento para um lado e para o outro até chegar no equilíbrio do meio. Quando ele chegar no ponto do equilíbrio do meio, ele vai chegar a um equilíbrio estável, porque toda vez que você mexer nele, ele vai tender a voltar para aquele ponto de equilíbrio. Quando você coloca a bola em cima da ladeira, qualquer movimento vai fazer com que ele saia do equilíbrio e não retorne ao equilíbrio mais. E um corpo em equilíbrio indiferente é aquele que quando você muda a posição dele, ele entra em equilíbrio e fica novamente na posição que você colocar. Como é que a gente pode exemplificar isso dentro de casa? Você imagina tipo a cadeira. A cadeira ela tem uma posição de equilíbrio nos apoios dela. E se você deitar a cadeira no chão, a cadeira tá horrível, gente. Se você deitar a cadeira no chão, vamos desenhar a cadeira mais bonitinha. Você imagina a cadeira. Se você deita a cadeira no chão, ela não vai sair dessa posição do chão do equilíbrio, porque ela vai adquirir um novo equilíbrio no chão, nessa nova posição. Quando você está com uma caixa, se você rotacionar a caixa e ela parar na posição, você está com um equilíbrio indiferente. Aí você imagina um copo. Imagina aqui um copo cheio d'água.
Se você virar o copo, a tendência dele é rolar por aí. Então ele tem um equilíbrio instável. Ele não vai aceitar a nova posição. Deu para entender? Vamos lá. Então vamos pensar na maior coisa que a gente pode pensar de equilíbrio. A Torre de Pisa. Ela está em equilíbrio porque o centro de gravidade dela está acima da base de apoio. A base de apoio de equilíbrio da Torre de Pisa é gigantesca e fez com que o centro de gravidade, a localização do centro de gravidade dela, ficasse dentro dessa base, desse eixo. Aí você imagina que geralmente o nosso equilíbrio, o nosso centro de massa, ele está localizado aproximadamente na nossa barriga, no nosso estômago. Da criança nasce, que ela começa a engatinhar, ela anda de 4 apoios. Por quê? Ela está dividindo. Imagina aqui o bebezinho. Vamos botar aqui um bebezinho. Vamos fazer de conta que aqui é um bebezinho. Aprendendo a engatinhar. Bebezinho aprendendo a engatinhar. Ele está com uma base de apoio muito maior do que se a gente tivesse, do que se ele tivesse em pé. Porque se ele tivesse em pé, a base de apoio seria só o pezinho. E aí qualquer movimento retiraria ele da base do equilíbrio. Aí a gente pensa assim, você encostado na parede, imagina a parede encostada aqui. Se você empurra uma parte do seu corpo para frente, inclina a parte do seu corpo para frente, a sua tendência é cair. Por quê? O seu movimento vai estar mudando o seu centro de massa, vai estar levando ele para fora do eixo e vai fazendo que você caia. O centro de massa de um objeto homogêneo geralmente é as linhas diagonais, o centro do objeto, o baricentro e a linha de diâmetro determinam basicamente o centro de massa de objetos homogêneos. Os objetos heterogêneos, os objetos formados por muitas substâncias, eles têm o centro de massa de acordo com a capacidade de localização desse centro de massa. Para calcular o centro de massa de um objeto ou de um sistema, a gente tem que observá-lo através de um plano cartesiano para determinar a posição geométrica do centro de massa. Como é que eu faria isso? Eu precisava de uma coordenada x, y, z do centro de massa. E como é que seria essa coordenada? Ela seria o somatório da massa com a localização do ponto material que eu estou observando. É fácil, é simples. Parece complicado, mas é simples. A massa de A vezes a localização em A, mais a massa de B vezes a localização de B, mais a massa de C vezes a localização de X de C, dividido pela massa de A mais a massa de B mais a massa de C.
Se eu tiver num plano bidimensional, ou seja, se eu estiver olhando alguma coisa com duas dimensões, vou ter posição x e posição y. E aí eu vou precisar do x e do y. Linear x, xy bidimensional e xyz se for tridimensional. Desse mesmo jeito, posição A com YA, mais posição B com YB, mais massa C com YC, dividido pela massa de A, mais a massa de B, mais a massa de C. E o Z é a mesma coisa, a massa de A vezes ZA, mais a massa de B vezes ZB, mais a massa de C vezes CC, dividido por massa de A mais massa de B mais massa de C. Vamos pensar aqui, eu estou pensando num objeto bidimensional. Vamos fazer um exercício rapidinho para a gente verificar como é que funcionaria. Na realidade, lendo o objeto, a gente está vendo que a gente está analisando ele só numa dimensão. A gente está observando ele só no eixo X. Então, a gente teria que ver o nosso referencial. 0 e 10 centímetros primeiro. De um lado ele colocou 2 quilos e do outro ele colocou 6 quilos. Então vamos pensar que em x do centro de massa seria 2 quilos vezes o zero da posição mais 6 quilos vezes o 10 da posição dividido por massa 1 mais massa 2. Eu teria que x seria igual a 2 vezes 0, 0. 6 quilos vezes 10. Sessenta quilos vezes centímetros dividido por 2 mais 6, 8 quilos. Unidades de medidas estão se dividindo, vai somar 1, logo o meu x do centro de massa seria 60 dividido por 8, que seria 7,5 centímetros. Mas e aí, se por um acaso eu considerar diferente, vai dar um resultado diferente? Vai dar uma localização diferente? Será? Vamos ver. Vamos ver. Vamos analisar primeiro aqui. De 0 a 10 eu teria aqui, ó, numa linha aproximadamente aqui, 7,5 centímetros. Centímetros. Se a inicial fosse diferente, como é que eu seria? Se aqui fosse 10 e aqui fosse 0, se eu considerasse aqui como 0, o referencial aqui seria menos 10. Então eu teria x é igual a 2 quilos vezes menos 10 igual a 60 6, perdão,
vezes 0 centímetros, porque eu mudei a localização. Dividido por 2 mais 8 quilos. 2 mais 6 quilos. Eu vou ter que menos 20 kg por centímetro dividido por 8 kg vai ser igual a menos 2,5 centímetros. Vamos observar aqui de novo. Menos 10, 0. A posição do meu centro de massa seria menos 2,5. No mesmo local, se o meu centro de massa fosse considerado pelo referencial ao contrário, pelo referencial diferente. Agora só um pouquinho de questão de concurso pra gente ver se fixou, ver se entendeu. A figura abaixo, essa questão é do Colégio Naval, foi da prova de 2017 e 2018. A figura abaixo representa uma grua, também chamada de guindaste, e nos navios de pau de carga. É um equipamento utilizado para elevação e a movimentação de carga e materiais pesados. Seu funcionamento é semelhante a uma máquina simples que cria vantagem mecânica para mover cargas além da capacidade humana. Considerando que o contrapeso da grua mostrada na figura acima tem uma massa de 15 toneladas, pode-se afirmar que a carga máxima em quilograma que poderá ser erguida por ela nas posições 1, 2 e 3, respectivamente, é de... Vamos lá, vamos pensar exatamente. Quando a gente estudou força, a gente discutiu que força é igual a massa vezes aceleração da gravidade. Está falando de peso, então massa vezes aceleração da gravidade. Quando a gente estuda sistema de forças, a gente sabe que a força de um lado, para estar em equilíbrio, tem que ser igual à força do outro lado, para poder estar em equilíbrio. Certo? Então eu vou ter que a força inicial, vamos chamar de força de contrapeso. Vou colocar FC vezes a distância de C tem que ser igual à força da posição 1 vezes a distância da posição 1. Ou da posição 2 ou da posição 3, enfim. Daqui a gente tira aqui. Massa vezes gravidade vezes a distância igual a massa vezes a gravidade vezes a distância. A gravidade de um lado é a mesma gravidade do outro. Então, elas vão
elas vão ser divididas e vai sobrar 1. Então eu posso cortá-las por enquanto. Vamos para as nossas contas. Para a posição 1, eu tenho a distância de 9 metros de distância. Eu vou ter que 15.000 da grua vezes 6 tem que ser igual a massa de carga 1 vezes a distância. Eu vou ter que 90.000 quilos vai ser igual a massa 1 vezes a distância. Vou eliminar a unidade de medida e vou ter que 10.000 quilos é igual a massa 1. Para a posição 2, eu vou ter que 9 mais 3 é igual a 12 metros. 15.000 quilos vezes 6 metros é igual a massa 2 vezes a distância 2, que é 12 metros. Vamos eliminar a unidade de medidas. Vou ter que 90 dividido por 12 é igual a massa 2, que é igual a 7.500 quilos. A posição 3, eu vou fazer a mesma coisa. 15.000 vezes 6 é igual a 15 vezes M. 90.000 é igual a 15M Aí a gente pensa de uma forma diferente, né? Eu vou ter 15.000 dividido por 15 que vai me dar 6.000 quilos. Então a gente vai observar que a resposta correta seria a letra E. Posição 1, 10 quilos. Posição 2, 7,5 kg. Posição 3, 6 quilos. Isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido. E
curtam o canal, continuem assistindo nossos vídeos, continuem nos mandando sugestões e nos mandando as perguntas, as questões que a gente vai estar respondendo na medida do possível, ok? Tchau, tchau, gente. E lembre-se, inscreva, siga para mais vídeos e destrava a física.